Semana passada eu pedi para vocês mandarem perguntas pelo próprio Stories lá do meu Instagram, @gzgustavocruz. Eu ia selecionar algumas delas para responder aqui e as outras eu respondo lá no próprio Instagram. Então, vamos começar. Onde você quer chegar com o canal? Qual é o seu maior objetivo com ele? Quando você tem um canal, você tem vários objetivos, tem várias fases e tenta sempre estar renovando. Hoje o meu maior objetivo no canal é conseguir fazer o máximo de vídeos que eu puder, compartilhar o máximo sobre o cinema com vocês e principalmente conseguir começar a fazer mais produções pessoais minhas. Acho que o meu maior objetivo com o canal é conseguir alcançar o máximo de pessoas que se interessam e gostam dessas mesmas coisas que a gente, que é o cinema, e que eu consiga contar histórias aqui que não só as do cinema, mas histórias, enfim, escritas e dirigidas por mim aqui dentro do canal. Seria uma coisa bem interessante e em breve novidades sobre isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos. Você ainda vai fazer um vídeo sobre como o Gustavo Cruz faz um vídeo? Depende muito de vocês. Comentem aqui embaixo se vocês realmente querem esse vídeo. É um pouco difícil fazer vídeos explicando como você faz os seus próprios vídeos. Eu já tentei escrever o roteiro e tudo mais, mas se vocês realmente quiserem muito, aí eu vou e faço. Como utilizar referências dirigindo um filme? Como você realizou esse processo? Pois no meu primeiro não consegui fazer o que imaginava. Para quem ainda não sabe, eu dirigi meu primeiro curta-metragem nesse semestre. E sobre referências, eu tentei assistir o máximo de filmes que eu pude, e assim que eu fui entendendo como eu queria contar a história, eu comecei a procurar diretores que faziam filmes nessa pegada, ou seja, um cinema mais clássico, com movimentos de câmera mais sutis, com poucos cortes, sem movimentos tremidos, coisas do tipo. Isso tem muito a ver com esse primeiro filme que eu fiz, mas eu também não quis arriscar em muitas coisas, eu queria aprender o básico nessa primeira experiência e foi o que aconteceu. Agora que você dirigiu seu primeiro curta, qual é o próximo passo? O próximo passo é dirigir outro curta, continuar escrevendo, buscar referências, viajar, conhecer mais pessoas e produzir cada vez mais para o canal, porque é onde eu realmente aprendo muito. Cada vídeo são novas ideias, novos conhecimentos. Acho que o mais importante quando você quer contar histórias é estar sempre evoluindo. Então é isso, é fazer mais filmes, mais vídeos, viajar, conhecer pessoas. Quais são os seus guilty pleasures favoritos? Eu acredito que essa pergunta tenha sido relacionada ao cinema. Então eu posso dizer, por exemplo, os filmes do Adam Sandler. São filmes que eu gosto muito de ver. O Seth Rogen, eu adoro toda aquela galera do This Is The End e do Pineapple Express. Eu não sei nem se isso pode ser considerado como guilty pleasure, porque é fenomenal. Eles são muito engraçados. Eu sei que é um estilo de humor ali, não é o único tipo de humor que eu gosto de ver, mas eu considero um guilty pleasure porque eles fazem de uma forma bem trash as coisas. Qual é a câmera e o programa de edição que você usa e onde pega as músicas dos seus vídeos? Provavelmente deve ser uma das maiores questões, muita gente me pergunta. Eu pego as músicas dos vídeos no site Audio Library do próprio YouTube. O YouTube tem um site onde você pode encontrar várias músicas que você não vai ter problemas com direitos autorais. Então tem de todos os gêneros, em todos os estilos, você consegue ir filtrando para achar o que você quiser. E quando eu não uso as músicas desse site, eu pego as músicas do próprio filme, mas é algo muito específico, eu não monetizo esses vídeos, eu faço isso pro vídeo ter o melhor tom possível para contar a história. E a câmera que eu uso e o programa de edição, eu uso uma câmera T5i da Canon e eu edito no Adobe Premiere. Qual diretor tem mais influência no seu estilo? Eu acho que para você ter um estilo cinematográfico, você precisa fazer muitos e muitos filmes, testar coisas, então eu não considero que eu tenha um estilo cinematográfico ainda, estou muito longe disso, na verdade, eu dirigi só um curta, mas um diretor que eu gosto muito da forma com que ele dirige os filmes dele, eu gosto muito como ele movimenta a câmera, como ele conta as histórias, é o Paul Thomas Anderson. Ele com certeza é uma referência gigantesca para mim e eu acredito que ele seja um dos melhores diretores, assim, o jeito que ele faz os filmes é muito bom. Inclusive vai uma dica aqui, eu tenho estudado muito quem influenciou o Paul Thomas Anderson para saber um pouco mais sobre a direção dele. Então Robert Altman, o Stanley Kubrick, é claro, que é um cara que influenciou muita gente. E o Jonathan Demme, que é o diretor do Silêncio dos Inocentes, um vídeo que eu soltei aqui recentemente. E em breve vai sair um vídeo sobre o Robert Altman também
aqui no canal, provavelmente nessa semana ainda. Então sim, o Paul Thomas Anderson é uma grande influência para mim. Qual é a maior dificuldade na hora de decupar um filme? Quem não sabe ainda o que é decupagem, a decupagem é quando você monta o filme, quais enquadramentos, quais movimentos vão acontecer em cada posicionamento de câmera, em cada momento. Você praticamente faz um desenho do filme antes mesmo de gravar ele. O nome disso pode ser tanto no storyboard, como enfim, de outras formas que você acha interessante para se organizar. O que eu achei mais difícil no processo de decupagem era entender se os planos que eu estava escolhendo iam fazer sentido quando eles estivessem juntos e se eles iam potencializar a história ou atrapalhar ela. Eu tentei tomar muito cuidado para não fazer enquadramentos muito abertos, porque quando você não tem muito dinheiro, você não tem tanto valor de produção, quanto mais abertos são os seus planos, mais óbvio fica que é uma produção sem grana, porque você mostra muita coisa. Enfim, o cinema é uma arte muito difícil nesse sentido, porque você precisa ter uma grande direção de arte, uma boa luz, enfim, tudo funcionando para que não entregue que a produção tem baixo orçamento. Então, eu tentei fazer os enquadramentos mais fechados possíveis e ainda consegui contar a história. Como encontrar o seu estilo dirigindo uma obra audiovisual? Eu ainda acho que é produzindo muito. Como eu disse no vídeo sobre as lições que eu aprendi com Martin Scorsese, o próprio mestre não acredita que ele tem um estilo. E muito provavelmente porque ele não pense nisso na hora que está fazendo o filme. Então acho que o mais importante quando você for dirigir ou for contar uma história é se preocupar em como a história precisa ser contada e não necessariamente onde você vai colocar a câmera para parecer que tem um estilo. Eu acho que tem alguns diretores muito famosos que eles acabam se repetindo na câmera, eles chamam a atenção para os movimentos de câmera mais do que contam a história, e eu acho que isso não é bom, acho que isso não ajuda em nada. Você tem um método para desenvolver os roteiros do seu vídeo tipo Tarantino? Não tenho um método, mas eu prometo que quando ele existir eu compartilho com vocês. Você pensa em fazer vídeos sobre grandes compositores do cinema? Sim, inclusive peçam aqui nos comentários quais compositores vocês querem ver aqui no canal. Quando vamos poder ver o seu curta? Essa foi uma pergunta que eu recebi em grande quantidade e por enquanto eu não sei, porque nós queremos enviar o curta para alguns festivais e aí essa relação entre festivais e internet ainda é um pouco complexa. Se a gente postar na internet a gente não pode concorrer em alguns festivais, mas fiquem tranquilos que eu já estou com muitas ideias e com um desejo muito grande de começar a produzir curtas-metragens aqui para o canal, especificamente para a internet. Então, se vocês gostam dessa ideia também, digam aí o que vocês acham, porque essa troca não só me dá muito mais energia para fazer as coisas, como também me ajuda a entender o que vocês gostam de ver por aqui. Antes de cinema e teatro, pensava em fazer outra coisa? Não que eu me lembre, eu sempre gostei de contar histórias, então acho que eu ia acabar de alguma forma fazendo isso, nem que fosse com marionetes. E de alguma forma eu ia acabar querendo contar histórias, eu não me lembro de querer fazer outra coisa. Qual é a melhor maneira de se livrar de um bloqueio criativo? Essa não é só uma boa pergunta, como pode ser um excelente título para um vídeo. E pode deixar que eu vou responder isso com um vídeo bem detalhado. Mas fica uma dica aqui, assista 8,5 do Fellini, que é exatamente sobre bloqueios criativos. O diretor estava passando por um e decidiu fazer um filme sobre isso. Então, além de ser um grande clássico da história do cinema, é um filmaço e trata esse assunto que tanto nos interessa. Qual é a sua maior meta no âmbito cinematográfico ainda para esse ano? A minha maior meta é conseguir produzir cada vez mais, conseguir contar cada vez mais histórias. E como eu já disse aqui no vídeo, não só sobre os filmes, mas contando histórias autorais. Histórias que eu escrevi ou que pessoas escreveram, até mesmo vocês, por exemplo, se mandarem roteiros, consegui produzir cada vez mais e eu acho que isso vem caminhando muito mesmo para a internet. Pretende trabalhar na TV algum dia? Eu nunca diria nunca para alguma coisa e eu acho a TV muito interessante, eu acho que já teve pessoas que fizeram coisas fantásticas na TV, programas antigos e enfim, até os novos, porque para mim o mais importante é continuar fiel à ideia do canal e enfim, ao que eu tô me propondo a fazer aqui com vocês, porque se a gente perde isso, acho que a gente perde tudo. Qual é o papel da crítica na sua opinião? Para que serve a crítica? Eu acho que a crítica serve pra gente aprender um pouco mais sobre cinema, serve também para te guiar
né? A gente tem tão pouco tempo, cada vez menos tempo, ir ao cinema é algo caríssimo. Eu acho que o crítico pode te ajudar nisso. Eu acho que é sempre importante ter pessoas analisando os filmes. Falta um pouco de competência em muitos casos, assim, porque é muito fácil, teoricamente, é muito fácil opinar sobre um filme. Todo mundo tem opinião, mas eu acho que o papel do crítico é ter estudado o cinema e entender o cinema, e não só entender o cinema, como entender o crítico, como fazer críticas. Eu acho que é um trabalho dificílimo, assim, que durante todos os anos da história do cinema se provou dessa forma, tanto que até muitos críticos como o Godard ou Truffaut viraram cineastas de tanto que entendiam sobre o cinema, tinham visto o que estava acontecendo e tinham uma opinião e, enfim, mudaram muita coisa, né, com a Nouvelle Vague, eles e todo mundo do Carré du Cinéma. Então, eu acho que o papel do crítico é elucidar e, enfim, analisar os filmes a fundo mesmo. E então, tomem cuidado, porque eu, por exemplo, não faço críticas porque eu não me sinto à vontade, nem preparado e nem tenho o desejo de ser um crítico, porque eu acredito que é uma função séria. E muita gente faz um excelente trabalho, mas também você tem que tomar um pouco de cuidado para não acabar, enfim, ouvindo alguém que só está dando a opinião e se dizendo crítico. Eu dou minha opinião, mas eu nunca disse que eu sou crítico. Então você tem essa diferença entre quem claramente está dando a opinião e quem está fingindo ou, enfim, acreditando que é um crítico, quando na real não é. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei responder o máximo de perguntas por aqui. Me sigam no Instagram, em @GZGustavoCruz. Vocês devem ter percebido que agora a gente está com mais vídeos aqui no canal semanalmente. Então é isso, pessoal. Até a próxima.